Boa tarde, alunos. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2, que fala sobre a formação da cidadania, com o item Os princípios de respeito aos outros. Com o item Os princípios de respeito aos outros, como nós já estudamos, ele foi um encontro de culturas muito diferente que se deu origem à cultura brasileira. Os povos indígenas, africanos e europeus que formaram o Brasil estavam organizados de formas diversas. O encontro desses povos permitiu a criação de uma cultura rica e variada. Porém, o encontro não foi pacífico. Como nós sabemos, pacífico é uma coisa que eles entravam sempre em conflito. Os povos indígenas e os escravizados africanos, eles sofriam violências provocadas pelos povos portugueses. E uma das justificativas para a violência era a necessidade de cristianizar africanos e indígenas, com os portugueses buscando impor sua cultura. A intolerância, como as outras culturas, não ocorreu apenas no passado. Atualmente, há muitos exemplos de preconceitos raciais e religiosos no Brasil. Por isso, é muito importante adotar medidas para que sempre haja respeito às diferentes práticas, crenças e culturas. Pois bem, tem aqui, nós sabemos que esse comportamento se mostra a intolerância de suportar as diferenças de opiniões religiosas e culturais ou de personalidade. A intolerância se manifesta de maneira tal que as diversas formas de violência que impedem que muitas pessoas vivam de forma digna, como por exemplo, a intolerância que são a homofobia, o machismo, o preconceito contra pessoas com deficiência, além do preconceito racial e contra as religiões afro-brasileiras. Foi o encontro de culturas muito diferentes que deu origem à cultura brasileira. Nós sabemos que aqui no Brasil existem vários tipos de cultura, como no caso os povos indígenas, os africanos e os europeus que formam o Brasil. Eles estavam organizados de formas diversas e o encontro desses povos permitiu a criação de uma cultura rica e variada. Porém, o encontro não foi pacífico. Nós sabemos que ele não foi pacífico. Uma das manifestações mais comuns de preconceito é o bullying. Ou seja, esse nome é utilizado para indicar, atos agressivos, como xingamentos, intimidações feitos com frequência, contra determinadas pessoas ou grupos. É muito comum acontecer isso nas escolas, quando um ou mais alunos xingam e ameaçam sempre as mesmas pessoas por causa de sua orientação sexual, cor de pele, por ser menina, já está ocorrendo isso aí, já está ocorrendo o bullying. Muitos aspectos da cultura dos negros escravizados sofreram discriminação no passado. Um exemplo é a capoeira, mistura de uma luta esportiva e dança desenvolvida pelos africanos escravizados. Ou seja, acreditam-se que ela seja praticada no Brasil desde o século XVIII, como forma de divertimento, como também de defesa. Acredita-se que ele seja praticado no Brasil desde o século XVIII, como forma de divertimento e defesa, como eu falei. A prática dessa capoeira era proibida e considerada um crime, por ser um dos principais exemplos de resistência e escravidão dentro da cultura afro-brasileira. Em 1937, o governo brasileiro legalizou a prática da capoeira, reconhecida como sua importância para a cultura do país.
Ou seja, além disso, né, demorou muito tempo para que a capoeira fosse reconhecida como uma importante manifestação cultural brasileira. Isso só ocorreu nas últimas décadas do século XX, quando surgiram academias de capoeira por todo o país. Em 2008, a capoeira foi reconhecida pelo governo como um patrimônio cultural imaterial do Brasil. Ela passou a ser vista como um aspecto positivo da nossa cultura e que se deve ser preservado. Ou seja, assim a capoeira é um exemplo de luta e resistência dos afrodescendentes pelas suas manifestações culturais. E também serve como exemplo de como respeitar a cultura de todos e valorizar a diversidade brasileira. Bem, a aula de hoje só foi isso. Depois eu passarei mais ainda a respeito do respeito mútuo que tem contra os princípios do respeito aos outros. Aqui está a atividade, vocês olhem as páginas, as questões e façam, e mandem de volta pelo meu PV. Um abraço em todos e boa sorte. Tchau.